Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager, e hoje vamos jogar contra um ex-campeão do modo carreira. Foi o vencedor da 6ª edição, é o Quinha e é um dos presidentes mais antigos do nosso canal. Já provou várias vezes ser um grande treinador e está neste momento em segundo lugar na tabela classificativa. O jogo é fora de casa, portanto tem tudo para ser difícil, mas o Quinha não está a evoluir o plantel como é costume. Ele não está a ter uma evolução de plantel tão forte como nos anos anteriores. Então nós podemos ter uma pequena chance de pontuar, e o meu objetivo hoje era ir buscar os 3 pontos neste jogo fora de casa. Seria muito importante para nós, porque o Quinha não está a apanhar o barco no que toca a evoluir o plantel. E esta diferença de plantel pode fazer a diferença na eficácia. Hoje vou jogar em 4-4-2, um 4-4-2A. É uma tática em jogo de passe, ok? Com barras mais ou menos neutras, mas não vou jogar muito defensivo, vou jogar um bocadinho mais ao ataque. Vamos ver como é que resulta. Jogo contra o Quinha, na casa do Quinha. Bora lá começar isto. No dia de hoje mexemos muito no mercado de transferências. O jogo está a passar muito rápido e não há golos. Bora lá, equipa, marcar um golinho. Estamos no intervalo e está a 0-0. 0-0 aos 66. Bora lá, equipa. Bora. Phoenix. Empatámos, malta. É um empate que se sabe a pouco. Eu não sei como é que foi as estatísticas, mas eu tinha boas ambições para este jogo devido à diferença de plantel. Nós melhorámos muito o plantel nesta jornada, esforcei muito para a equipa ser o máximo potente possível, e o 4-4-2 normalmente faz golos e neste caso não fez golos. Portanto, tivemos o bónus de nacionalidade, ativámos. Precisamos melhorar o ataque. Estes avançados não são suficientemente bons para marcar golos ao guarda-redes dele. Um jogo muito equilibrado, malta. 7 remates a 8. O Quinha teve bem, jogou em 5-3-2, uma tática defensiva, tendo em conta que a equipa dele era mais fraca que a nossa. Ele teve bem na escolha tática, muito bem. Nós optámos por um 4-4-2. Olhando para a estatística, tivemos bem, ligeiramente mais posse de bola, mais cantos, mais um remate. Portanto, podíamos perfeitamente ter ganho o jogo. Eu apostava muito nos nossos jogadores para fazer um golinho. Se olharmos para o nosso plantel, percebemos que temos 2 avançados de alto nível, temos 4 médios de excelente nível e temos 5 defesas bastante bons. Portanto, eu poderia jogar em 5-3-2 ou em 4-4-2. Portanto, 4-5-1, 4-2-3-1 não podia, porque só tem 4 médios, e o 4-4-2 pareceu uma tática ideal para jogar hoje. Nós mexemos muito no mercado de transferências, contratámos o Kanté, o francês da lista de transferências, aqui está, contratámos por 21 milhões e 2 horas depois, aliás, quase 3 horas depois, ele foi vendido por 36. Portanto, foi uma venda de sorte, tivemos muita sorte. E ao mesmo tempo o Jorginho, outro médio, também foi vendido por 26. Então, com estas 2 vendas tivemos 60 milhões e vendemos 2 e comprámos 3 jogadores de bom nível: o Rúben Dias, o Pogba e o Courtois. O Courtois não foi titular hoje, porque eu precisava de ativar o bónus de nacionalidade, e como eu tinha a equipa mais ligada ao ataque, eu decidi abdicar do guarda-redes titular, que seria o guarda-redes titular, o Courtois, para meter o Chevalier. Colocando o Chevalier em campo, eu ficaria então com os 6 jogadores franceses no 11 inicial e assim ativar o bónus de nacionalidade. Foi essa a minha opção. Mas o Courtois é muito superior ao Chevalier. Se vocês repararem nos jogadores que eu tenho à venda, o Courtois é um deles, portanto, foi comprado, mas já está a ser vendido. Estou a vender também o Tomori, o Susegon e o Griezmann. Ok, portanto, estamos assim, nesta fase. Malta, vamos ver os resultados de hoje. Não tivemos o resultado ideal, queríamos mais no jogo de hoje, mas vamos ver como é que correu os outros jogos. Temos o Mateus a empatar a 1 com o Remedy. Temos o CPN 14 a perder na sua própria casa com o 20 comer sem notares. Temos o Quinha a empatar connosco. O Zé Tigresa espeta 3-0, aqui um grande resultado contra o Vitória. O Strilho ganha 1-0 contra o Sou Duda.
O F Madeira ganha 1-0 contra o Leip Lucky Me. Temos o trazedor da Champions a empatar a 0 com o Costa. O TRKZ 91 ganha 1-0 ao Manager BL. Grande resultado aqui do campeão do mundo a perder. 8 remates a 1, teve excelente aqui o TRKZ, muito bem. O Osvaldo ganha 2-1 ao João Barros, grande jogo aqui, espetacular. Rui Silenosa empata a 0 com o Bruno Assunção, um duelo entre Portugales. Temos o time Gandhi a ganhar 1-0 ao Jorge Chorin, que em princípio foi em 4-4-2. Não, desta vez mudou para 4-5-1 e teve azar. Estatisticamente teve muito bem contra o time Gandhi, a mostrar que também tem boas armas taticamente, mas teve azar na simulação. Temos o Simões a ganhar 1-0 ao Special One. Que jogo caricato. Portanto, o Simões marca na primeira parte, mas na segunda parte tem uma lesão e 2 expulsões. Portanto, acabou os últimos 6 minutos a jogar com menos 2 jogadores. Incrível. O Special One em 4-3-3 domina o jogo. Provavelmente no final do jogo ainda teve mais domínio. Mas o simulador a ser cruel com estes resultados. Nós temos aqui a classificação da Liga atual. Simões, com essa vitória, a liderar o campeonato. Atualmente é o primeiro classificado. Muito bem o Simões. Tem 10 pontos em 4 jogos numa liga destas. É de respeito. O Osvaldo sobe ao segundo lugar. Temos o 20 Comer Sem Notares a completar o pódio com os mesmos pontos que o TRKZ e que o Quinha. Se a gente tivesse ganho, nós tínhamos neste momento os mesmos pontos que o Quinha. Tínhamos 8 pontos. E teríamos aqui no segundo, terceiro lugar. Infelizmente não aconteceu. Maltinha, neste momento somos o plantel mais valioso. Tivemos um grande dia de simulação de vendas, embora tenhamos aqui muitos treinadores cheios de dinheiro. O Estrilho tem muito dinheiro em caixa. O plantel está a valer 139, mas olhando para as transferências, ele vendeu 4 jogadores, 13, 9, 12 e mais 8, portanto só aqui já tem 30, 40 milhões em caixa, mais ou menos. Portanto vai melhorar o plantel e vai-nos passar de novo. Olhando para o calendário, vamos perceber uma coisa, que é, temos descanso na fase, na próxima jornada, vamos poder descansar os jogadores. Isto é muito importante, é uma vantagem perante estes treinadores que são obrigados a jogar. A nossa equipa passou diretamente à fase seguinte da taça, mas estes treinadores todos vão ter que jogar a taça e vão ter que cansar os seus jogadores, e isso pode fazer a diferença. Tendo em conta que o nosso próximo jogo vai ser contra o CPN 14 e depois contra o Mateus, eu não sei se eles estão na taça ou não. Vamos ver. Se o CPN 14 vai jogar hoje. CPN 14. Não. Portanto, tivemos um bocadinho de azar nisso. Tivemos sorte em não jogar na taça, mas tivemos azar porque o CPN 14 também não joga na taça, então vai ter os jogadores frescos. No jogo a seguir é contra o Mateus e aí eu acho que já tenho uma certa vantagem porque o Mateus vai ter muitos jogos seguidos em cima das pernas. O segredo nestes casos, malta, é vender muito e comprar muito. Vender, comprar. Por exemplo, se eu tivesse jogo amanhã, fazia sentido eu colocar à venda jogadores cansados. Neste caso eu nunca iria pôr o Ait Nauri, nem este médio defensivo, nem o Tel, porque são jogadores que são para ficar na equipa até ao final da época. Mas se não fossem, seriam os jogadores que eu punha à venda, jogadores de baixa moral, jogadores cansados. Vendam. É muito importante. Ok, maltinha, vamos dar um olhinho nos comentários. Deixem-me só aqui passar no nosso grupo para ver como é que foi as batalhas de hoje. 3 vitórias, 2 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. Portanto, há aqui uma batalha que está seguramente mais difícil na nossa academia. Estamos 20 a 23. Está muito equilibrada contra este Legendary Egyptians. No entanto, contra o mesmo grupo, estamos a ganhar 33-6. Portanto, isto dá para perceber que este grupo Legendary Egyptians está no top 50 mundial de grupos. É um grupo que tem uma excelente equipa, portanto aqui tem uma excelente equipa, mas aqui a equipa será mais fraca em princípio. Portanto os treinadores não são todos equilibrados. Ok? Maltinha, vamos dar então um olhinho na nossa equipa, prepará-la e fazer aqui uns amigáveis. Não sei se repararam, hoje houve o evento dos amigáveis e ainda está a decorrer. Portanto os amigáveis vão ser muito potenciados. Portanto vamos ao vídeo de ontem e vamos tirar a inspiração para testarmos 2 táticas. Exatamente. Portanto, o José Arthur diz-nos: eu estava em 10º na liga e usei uma tática de 5-2-3-B. E aí, e fiquei no lugar da liga em primeiro lugar. Obrigado por tudo, Santana. Portanto, aqui o José Arthur a agradecer
por algumas dicas. Um abraço aí ao José Arturo e parabéns também pelo primeiro lugar. O Eduardo Cardoso diz que cria uma Copa do Mundo com inscritos. Eduardo Cardoso, nós entre cada modo de carreira criamos sempre um torneio, pode não ser a Copa do Mundo, pode ser outro. Normalmente eu não faço na Copa do Mundo porque é um torneio desequilibrado, portanto há equipas muito fortes e há outras muito fracas, por isso é difícil fazer um torneio na Copa do Mundo. Temos o Mr. Fênix, mas fazemos sempre torneios, malta, estejam só atentos, quem assiste à live, que é no primeiro dia do torneio, e eu anuncio em muitos sítios, no nosso Instagram, no Discord, aqui, sempre quando começam os torneios. Portanto, Mr. Fênix, Eduardo Cardoso, no próximo torneio está atento, que se assistires ao direto tens uma boa probabilidade de entrar. O Mr. Fênix diz-nos que nos deixou aqui um 4-2-3-1 remate à vista para a gente testar. O Eduardo Cardoso diz que estou fazendo uma bela jornada com o Fortaleza. Muitos parabéns e boa sorte na tua campanha. António Gabriel Nunes, boas Santana, um bom jogo. A vitória poderia ter vindo para qualquer um. Uma pergunta: qual é a tática que você recomenda para jogar contra equipas mais fortes? Um abraço do Brasil, diz aqui o António Gabriel. Portanto, contra equipas mais fortes, o ideal é jogar mais à defesa. Portanto, as melhores táticas para isso é o quê? 4-5-1, 4-2-3-1, 5-4-1, 5-3-2. Todas estas táticas estão na nossa série das táticas separadas, cada tática no seu vídeo. Vocês vão lá à série das táticas e aprendem tudo, ok? O que precisam de saber para aprenderem a construir as vossas táticas. Santana, você acha que o melhor jeito de ativar bónus de nacionalidade comprando lista de transferências ou através do olheiro? Diz o António. É uma mistura dos dois, portanto a gente deve usar o olheiro, mas também deve aproveitar a lista de transferências, porque o olheiro chega a um momento e os jogadores já vêm mais fracos. Por exemplo, na fase onde estamos agora na Liga, já pouca coisa há para ir buscar o olheiro. Mesmo os melhores jogadores franceses têm nota no máximo 85, 86, eventualmente o Mbappé chega a 90, mas mesmo o Mbappé não seria fantástico, porque o Tel não tarda, já está à nota 90. Estão a perceber a lógica? Portanto é importante, passado uma certa altura, usar a lista de transferências, mas no início é muito importante usar o olheiro. Eduardo Cardoso, 4-3-3 com tudo no máximo, para mim está dando certo no Brasil com o Fortaleza. Também tem a ver com a dificuldade da liga, ok? Há ligas mais fáceis do que outras, e aí pode resultar melhor. O Henrique Dimas dá-nos um 6-3-1, o Muriel Messias dá-nos um 4-3-3. Já vamos ver o que é que vamos testar. O Sun Marechal faz-nos um reparo numa tática que a gente fez ontem, diz que era para ser jogo de passe, mas joguei em remate à vista e pelo menos deu certo. É verdade, eu às vezes sou um pouco distraído. Para quem nos conhece pouco, eu aviso já, eu sou uma pessoa distraída e às vezes escapa-me algumas opções. Overdose Films diz-nos: boa Santana, no alinhamento vale mais, ele está a fazer uma pergunta, no alinhamento vale mais ter os jogadores nas posições corretas, ou seja, a verde, mas não serem os melhores, ou é melhor ter os melhores jogadores, porém fora da posição correta, ou seja, o médio centro estar na posição de médio esquerdo, por exemplo? E temos aqui uma resposta. Muriel Messias, também tenho essa dúvida. Portanto, a resposta é muito simples. Eu costumo ter uma base, portanto um valor de 3, 4 valores, portanto, ou seja, se o jogador tiver mais 4 valores do que o outro, eu meto o jogador. Imaginem que o médio centro tem nota 84 e o médio esquerdo tem nota 80. Eu prefiro pôr o médio centro de 84 a médio esquerdo, ok? Mas se a diferença for só 3 ou menos, eu já prefiro pôr o médio esquerdo, ok? Por exemplo, se o médio esquerdo tiver 80 e o outro 83, meto o médio esquerdo com 80 a médio esquerdo. André Almeida, os amigáveis que fizeste em 4-4-2-B utilizaste remates e não jogo de passe. Obrigado, André, já percebi que errei também neste comentário aqui em cima. Obrigado pelo reparo. O André Chaves dá-nos um 4-3-3 B. Santana fala sobre o 3-3-2-2. OSM Sampaio, eu já falei sobre essa tática, embora no canal tenha outro nome. Vai ao nosso canal, à série das táticas, e tens lá a tática que é 3-5-2. 3-5-2 é igual ao 3-3-2-2. É a mesma coisa que compararmos um 4-3-3-A com o B.
ou um 4-4-2A com o B, ok? É igual, vê o vídeo do 3-5-2. Temos este treinador a dar-nos aqui um 3-4-3A. O Eduardo Cardoso diz, me ajuda a ser mais defensivo, eu sou muito ofensivo e atrapalha-se muito. E o Kelly B deixa-nos um 3-5-2 remata à vista. Ora bem, vamos testar então dois amigáveis. Olhando para a nossa equipa, temos 2 avançados, 4 médios e 5 defesas. Portanto, vamos lá ver se podemos usar alguma coisa que seja ideal para a nossa tática. Eu penso que não há nada ideal, não há nenhum 4-4-2. Exatamente, não há nenhum 4-4-2. Portanto, se calhar vamos começar com a tática do Mr. Fênix. Vai ser a primeira tática que vamos experimentar. Bora lá, um 4-2-3-1 remata à vista. Os atacantes ficam no ataque, os médios pressionam na frente e a defesa apoia ao meio. Zona com linha 69-39-77. Portanto, a tática do Mr. Fênix é um bocadinho maluca, não é? É uma tática defensiva, no entanto, tem este esquema, táticas por setor, totalmente ofensivo. Portanto, é um bocadinho estranho, é um bocadinho até contraditório. Portanto, uma tática defensiva de remate à vista, no entanto, estamos a pressionar tão em cima. Olhando para o alinhamento, eu estou a jogar assim, como não tenho 5 médios, meti o Griezmann médio ofensivo. Bora lá então fazer uns amigáveis, a ver se os jogadores estão a melhorar bem nos amigáveis. Pode ser em primeiro lugar contra... Pode ser... Deixem-me ver quais são os plantéis menos valiosos, que eu assim aproveito. É o do George Sorin e o do Trazedor de Champions e o Costa. Eu assim começo pelos mais fracos, porque é muito importante eu ganhar os primeiros amigáveis, porque são os que dão mais evolução. Vamos fazer um contra o Trazedor da Champions. Ganhámos 1-0, melhorias de 70%, malta, incrível, 70%, ainda está a ver o evento, eu vou aproveitá-lo muito, Vamos fazer aqui um contra, onde é que anda o Jorge? Está aqui. Campeão do mundo 2010, George Sorin. Ele não está a conseguir evoluir muito bem o plantel devido a melhorias de 50%, muito bem. Não está a evoluir muito bem o plantel devido a ter poucos boss coins. Vamos fazer aqui um com o Remedy. Ganhámos também melhorias de 30 e tal, 40%. Está fantástico, isto está mesmo fantástico. Vamos fazer mais um com esta tática. Pode ser contra quem? Costa. Portanto, eu ia dizer, a resultar muito bem esta tática e de repente empate. Enfim, malta, vamos procurar outra. Obrigado aqui ao Mr. Fênix, deu mesmo assim para ganhar 3 jogos. Eu vou evitar táticas demasiado defensivas, preciso de ataque, por isso pode ser a tática do Muriel Messias. Vamos escolher este 4-3-3 bastante ofensivo. Portanto, posso já ler. Os pontinhos é 73, 71, 81, zona sim, os defesas apoiam o meio, o restante na posição. Bora lá. A tática do Muriel Messias é uma tática mesmo muito ofensiva, até os defesas vão atacar muito e ativamos o fora de jogo. Faz sentido nesta tática, é uma tática dentro daquilo que é o meta do 4-3-3, então é uma tática bem construída. No alinhamento, desta vez meti um médio na posição de ataque, porque só temos 2 avançados, então meti aqui o Pogba, porque é o médio mais velho e eu não quero que melhore nos amigáveis, então como ele está fora de posição, a probabilidade dele melhorar é menor. Vamos então fazer 3 ou 4 amigáveis, bora lá. O primeiro contra o Vitória 1906. Boa vitória de 4-0. E não sei se o evento já não acabou, porque as melhorias estão mais curtinhas. À partida ainda não acabou. Vamos lá fazer mais 3 ou 4 amigáveis, bora lá. Rui Silnós. Ganhámos 1-0, melhorias a rondar os 15%, 14%, ainda são aceitáveis, malta. Reparem que eu já melhorei o meu avançado 3 valores. Ele tinha nota 86 e já vai em 89 o Tel. Falava que ele no instantinho iria chegar ao valor do Mbappé e cá está. Reparem que ele já tem 89, muito bem. Melhorias de 12%, está a melhorar muito bem nos amigáveis. Malta, vamos fazer mais 2 ou 3, pode ser contra o Quinha, o meu adversário de hoje.
6-0, melhorias de 7, 10, 9. Aqui foi só 7 porque é o Griezmann e o Griezmann já tem uma certa idade. Ora bem, vamos fazer aqui um com o Special One. Estamos quase a terminar o vídeo. Que é só ver se melhor mais um bocadinho os jogadores aproveitando este evento. Reparem, por exemplo, no Ait Nauri, está mesmo quase a passar. Isto dá vontade de uma pessoa não parar. Maltinha, nós neste modo carreira tivemos o privilégio de contar com um administrador do OSM, o Special One. A presença dele é muito importante aqui neste modo carreira, porque ele é um treinador que, pelo estatuto que tem no OSM, não participa vulgarmente nos torneios de campeonatos regionais, campeonatos nacionais e esse tipo de torneios. Ele tem funções a um nível mais alto no OSM é política, não entra nesse tipo de torneios porque é um bocado contraditório, não é? Imaginem que ele ganhava um desses torneios, até se podia questionar se ele tinha acesso a informações melhores ou não, percebem? Ele próprio, para se defender, evita participar nesse tipo de torneios da comunidade, e temos a sorte de ter a presença dele neste modo de carreira. E para além dele temos a presença de 3 campeões do mundo, o Manager BL, o Rui Silenoz e o Jorge Sorin. O Manager BL aqui conseguimos ganhar melhorias de 8%. Vamos fazer o último, malta, ou não? Vamos fazer amigáveis até parar de ganhar. Vamos ver se pararmos de ganhar agora, paramos de fazer. Ganhamos 2-0, bora lá, Team Gandhi. Estamos a esturrar os nossos coins todos, mas é preciso, isto é um modo de carreira e a gente tem que manter o plantel a altíssimo nível. Eu neste modo de carreira não quero dar facilitismos, não quero inventar táticas, quero ir na máxima força e tenho feito por isso, ok? Os resultados, podia ter ganho mais um joguinho ao outro, ainda só conseguimos ganhar um jogo e empatámos 3 e podíamos já ter ganho mais um joguinho pelo menos. Bem, estamos a ganhar sempre, não é? A brincar, a gente não para de ganhar. Ganhámos outra vez. Bem, as melhorias estão boas, 8, 7%, 6%, para uma fase tão avançada dos amigáveis, ainda são melhorias extraordinárias. Empatámos, pronto, acabou com o Osvaldo, empatámos o jogo. Malta, vamos olhar para o valor de plantel. Vocês lembram-se que o valor de plantel estava a 150 e qualquer coisa, se quiser vejam atrás no vídeo, eu já não me lembro, e agora está a 164, portanto valorizámos o plantel através destes amigáveis. E melhor que isso, valorizámos o nosso ponta de lança para nota 89, o Chevalier melhorou também um pontinho, na defesa também tivemos algumas melhorias, eu agora não sei ao certo, tinha que andar para trás no vídeo para ver as notas antigas deles, mas tivemos excelentes melhorias no geral da nossa equipa. Maltinha, quero-vos dar a todos um grande abraço, um ótimo dia. Este médio defensivo já está com nota 83, acho que ele não tinha tanto. Um abraço a todos, malta, passem um grandíssimo dia. Boa sorte aí nas vossas carreiras de treinadores do OSM, espero que ganhem os vossos jogos e vemos então amanhã na eliminatória da taça. Contamos com vocês para deixar um grande like no vídeo. Obrigado também a todos os presidentes do canal OSM Pro, toda a gente que nos deixa um apoio. Se quiserem apoiar o nosso canal, têm a opção de serem presidentes e podem entrar nos torneios ou podem fazer um contributo, uma doação através do primeiro link da descrição do vídeo. Um grande dia para todos e até amanhã à mesma hora.